Glória a Deus. Eu já dei o graça e paz no início do culto e subir para trazer a palavra do Senhor depois de declarações tão fortes como esta é uma responsabilidade e uma alegria, porque hoje, há exatamente 30 dias atrás, eu estava me sentindo mal pela primeira vez. Então hoje completa um mês que eu adoeci. E acredito, não fiz uma pesquisa ao decorrer da história, mas nem nas férias eu fiquei tantos dias ausentes da igreja, né? Foram exatamente 4 domingos, não foram todos por doença, mas no primeiro domingo ausente eu já estava adoentado. E foi um mês e tanto. E eu quero começar agradecendo profundamente aos irmãos, o carinho que eu recebi nesse período foi realmente inacreditável, né? Lá no hospital, meu quarto ficou famoso, os enfermeiros brincaram, né? As enfermeiras a respeito das visitas, dos horários. Irmãos, eu recebi visita literalmente em todos os horários possíveis, né? Tive gente lá chegando às 10 da manhã, tive gente chegando quase às 9. E foi um período onde realmente eu recebi muitas visitas. Em casa não foi diferente. E alguns até aqui, quando eu cheguei, pastor, perdoa, fiquem absolutamente tranquilos a respeito disso. Não faltaram visitas e eu tenho certeza que aqueles que quiseram ir e não puderam, foi de fato por alguma circunstância, mas cada mensagem, cada visita, e foi um período onde eu pude experimentar, não apenas aqui, né? Eu tive uma experiência que eu vou descrever no decorrer da mensagem também, muito intensa ali na cidade de Picos, e pessoas de lá me mandando mensagem até hoje, querendo saber como as coisas estavam, e foi realmente uma oportunidade de sentir e perceber o cuidado do Senhor através do carinho dos irmãos. Então, todo mundo que me visitou esses dias, seja no hospital, seja lá em casa, não saiu sem fazer uma oração por mim. E como isso é bom, como isso foi bom, poder receber tantas palavras, tantos textos, tanta preocupação e carinho por parte dos irmãos. Então, eu fico realmente muito alegre. E uma das coisas, ou talvez a coisa que eu mais goste de fazer na vida, é pregar. E antes que alguém fique preocupado, estou aqui com liberação médica, tá bom? A médica permitiu e disse que é um ótimo início de reabilitação, né? Para que eu possa ver aí como as coisas vão já reiniciando a volta à vida normal. E se Deus quiser, domingo que vem pretendo estar ali na classe, né? O próximo desafio é conseguir subir a rampa, né? Então, o pessoal da classe aí, lá em cima do panorama, se Deus quiser, domingo que vem estarei de volta. Arnolds assumiu aí o comando esses dias e é uma alegria poder reiniciar todo esse processo de volta às atividades normais. E uma das coisas que eu fiz muito nesse período foi pensar, já que boa parte desse período eu não podia nem escrever, né? Então foi realmente um período de muita reflexão e eu fiquei preocupado, pensando ali, ansiando o momento de estar de volta aqui ao púlpito, o que eu pregaria? Se eu voltaria ao livro que eu ainda não terminei, mas nos próximos domingos estarei finalizando, que é o livro de Esther, ou se uma outra mensagem um pouco mais voltada a isso que passei nesse período. Então, nós vamos ao livro de Jó. Jó, capítulo 42. Não pretendo fazer uma série sobre Jó tão cedo, então nós vamos logo para o último capítulo do livro de Jó. Nem de longe quero comparar o que vivi esse período com o sofrimento de Jó. Eu não posso ser ingrato ao Senhor, mas algumas experiências são interessantes porque, mesmo não passando tudo o que Jó experimentou, e glória a Deus por isso,
Algumas perguntas, algumas indagações, todos nós fazemos diante das dificuldades. E eu não sou diferente. Eu também tive os meus momentos de crise ali com o Senhor, e por mais que nós conheçamos a palavra, nos momentos de dificuldade a gente dá aquela pensadinha, né? Nossa, Senhor, mas estou tentando fazer tudo certo. O Senhor podia ajudar aqui, né? O Senhor pode todas as coisas, então age milagrosamente aqui, que eu dou testemunho no mundo inteiro sobre a cura da perna, né? Então todos nós passamos por alguns questionamentos e a gente faz as nossas orações também, e não é pecado clamar ao Senhor para que algumas resoluções sejam de maneira mais rápida, mas Deus tem a sua maneira de agir. E o livro de Jó é um livro extraordinário e, curiosamente, alguns dias antes de adoecer, acho que uma semana e meia antes, eu compartilhei um texto sobre Jó, porque eu estou fazendo isso. Essa semana eu lancei o texto sobre Salmos, e os textos são reflexões a partir da leitura do livro. Eu sigo fazendo a leitura anual da Bíblia. Eu lancei Salmos, mas já estou no livro de Isaías, então estou com alguns livros atrasados porque eu não estava podendo escrever. Mas o livro de Jó foi um texto que eu lancei um pouco antes, e eu até brinquei com alguns. Eu falei, se eu soubesse que eu passaria por um tempo de sofrimento, não teria escrito ou lançado o texto sobre Jó assim, né? Teria esperado um pouco mais, porque realmente foi algo curioso escrever sobre sofrimento e depois passar um tempo adoentado. Mas o livro de Jó é um livro interessantíssimo, um dos livros mais conhecidos, e inclusive fora dos muros da igreja. O que podemos colocar que a história de Jó é uma história que faz parte da cultura. Eu lembro alguns bons anos atrás, nos anos 90, que uma peça fez muito sucesso em São Paulo e no resto do Brasil. Inclusive lançou um ator que depois se tornou muito famoso no Brasil, Matheus Natchergali. Ele surgiu fazendo o papel de Jó numa peça secular que falava sobre o sofrimento humano. E o livro de Jó é muito vinculado a exatamente isso. A maioria das pessoas tenta encontrar em Jó uma resposta à pergunta complexa, que é por que o justo sofre, ou por que as pessoas, de maneira geral, elas sofrem. E a leitura de Jó, então, é uma leitura que é realizada nesse intuito de entender algumas questões ligadas ao sofrimento. O livro de Jó é o 18º livro da Bíblia, e ele está ali iniciando uma nova fase dos livros, os livros de reflexão, de sabedoria, ou até mesmo ditos poéticos. Mas esse não é o livro que está no meio na questão cronológica. Provavelmente o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito. Jó viveu ali no período de Abraão, ele é contemporâneo de Abraão. Jó não era sequer judeu, porque ainda não existia. Abraão ainda não havia sido chamado, provavelmente. Então esse livro ele fala sobre a relação de um homem com Deus antes de Moisés. E ele começa a mostrar de fato algumas características extremamente humanas e também a maneira como Deus age em determinadas situações. E o livro de Jó, então, ele é uma grande sucessão de conversas, de diálogos. Nós temos uma abertura incrível, nós temos uma abertura quase que mística, de uma história de fantasia, mas que é real, onde Deus encontra ali os seus anjos, e no meio nós temos Lúcifer ou Satanás no meio. E aí temos uma conversa muito curiosa entre Deus e o seu inimigo. E essa conversa trata em torno da vida de Jó. É interessante pensar que Jó tinha uma vida tão espetacular que Deus sentiu alegria, que Deus sentiu prazer em mostrar
É provocada essa conversa porque é Deus quem aponta para a vida de Jó. Olha que interessante. É Deus quem fala: vistes o meu servo Jó? Você já parou para pensar qual é realmente a reação que você tem causado no Senhor? E se dependesse da sua vida, Deus falaria alegremente sobre você ou seria aquele assunto que ele torceria para ninguém perguntar? Porque tem coisas que a gente fica ali meio, não fala sobre isso. É melhor não puxar o assunto. Nós temos uma figura extremamente comprometida com Deus. E a partir daí a vida dele é transformada porque Satanás tinha um argumento muito interessante que nós não podemos esquecer em hipótese alguma. O argumento de Satanás era de que Jó servia a Deus com integridade, porque Deus era extremamente bondoso com ele, porque ele tinha tudo. Satanás, que é o rei das invertidas, que como ninguém sabe distorcer as coisas, estava dizendo, em outras palavras, que as pessoas serviam a Deus por interesse. Então, se Jó era tão bom, é porque Deus estava abençoando, e daquela maneira qualquer um seria fiel ao Senhor. Na música que a gente acabou de cantar, tem uma parte que fala sobre começarmos a nos preocupar e a corrermos atrás mais das nossas vontades, né? Dos nossos projetos. E muitas vezes a nossa vida ela pode desfocar daquilo que Deus deseja. Então, dentro desse argumento, Deus chega e diz: não tem problema, faz o que você quiser. E aí nós temos a sequência que resulta com Jó perdendo absolutamente tudo. Depois, mais uma vez, como alguns, ou como os antigos diriam, o tinhoso vai lá e diz: é claro, ele tem saúde. Percebe que ele vai ali nos pontos, né? E aí Deus vira e fala: pois faça o que você quiser, só não mate. Que coisa, coitado de Jó. E assim o inimigo faz. Um detalhe importante antes que você fique preocupado e com medo. O diabo não tem poder sobre nossas vidas, ele só faz aquilo que o Senhor permite que seja feito. Então se acalme aí, não fique com medo, né? O diabo ele não tem essa liberdade para fazer o que quer o tempo todo. Mas o fato é que aí Jó então perde tudo, seus amigos vão visitá-los e aí começam os debates, porque os amigos tinham simplesmente a seguinte ideia: meu querido, você não pode estar passando por isso à toa. Primeira discussão de rede social, parece. Já viu aqueles debates? Em que todo mundo vai fazendo um comentário, e aí tem sempre aquele que quer ter a última palavra, aí faz o comentário, o outro vai lá e responde, aí faz um comentário, o outro vai lá e responde. E assim fica praticamente o livro inteiro de Jó. Os amigos dizendo que ele era culpado, então ele devia confessar, se arrepender, e ele dizia: olha, eu não posso me arrepender do que eu não fiz. E aí Jó começa então a ter as suas crises, e esse é o livro. É assim que o livro inteiro vai, até a hora em que Deus começa a responder Jó. E nós chegamos no capítulo 42. É esse capítulo que nós vamos ler agora, indo para o final do livro, depois que Deus aparece e começa a responder. Jó o tempo todo está ali querendo saber o que foi que ele fez, porque é que Deus permite que ele continue naquele sofrimento. Jó deseja morrer algumas vezes. Em nenhum momento Jó se levanta contra Deus. Em nenhum momento Jó fala alguma coisa que desabone. Jó não tem nenhum questionamento sobre a grandiosidade e o poder de Deus. No livro inteiro, até esse capítulo, nós temos declarações incríveis da parte de Jó. Jó é uma pessoa que, ao perder absolutamente tudo, inclusive seus filhos, fala algo que até hoje é difícil falar. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, queridos. Essa frase pode ser linda num poema.
Essa frase pode ser linda num adesivo, num card bem feito de rede social, numa canção bem executada, mas falar essa frase quando perdemos algo que realmente amamos não é simples. Ela é profunda. Porque Jó não se levanta contra Deus. E nós vivemos um tempo onde, por muito menos, as pessoas se revoltam contra Deus. Questionam. Ou chegam à conclusão de que ele não existe. Porque se ele existisse, tal coisa não seria permitida. Quando a gente chega no capítulo 42, Jó ouviu a resposta de Deus. Deus falou com Jó em capítulos que parecem salmos. Jó está querendo entender determinadas coisas e Deus começa a falar por alguns capítulos. E Deus literalmente apresenta para Jó o mistério da criação. Jó tem um vislumbre de como Deus criou as coisas antes mesmo de Moisés escrever. E Deus pergunta de maneira muito interessante, talvez dura para a maioria das pessoas, ainda mais nos tempos em que nós vivemos, algumas coisinhas como: onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde é que você estava quando eu dei nome a todas as estrelas? Onde é que você estava quando eu separei a terra das águas, quando eu dei nome a todos os seres vivos, e sejam eles no mar, na terra, no céu, no cosmo? Até hoje, nós estamos em 2026 e ainda não temos nem ideia do tamanho desse universo. Os telescópios ficam mandando coisas e eu nunca entendi. Se você gosta dessa área, você depois me explica como para uma criancinha, como é que os telescópios mandam as imagens para a Terra. Eu não consigo entender esse mistério. Como é que eles estão a não sei quantos mil anos daqui, luz de distância, e como é que chegam as coisas, mas elas chegam. Mostrando a grandiosidade desse Deus. E Deus, de maneira completamente estranha, para quem está perguntando o porquê, Deus começa a mostrar para Jó de que a coisa é mais complexa. E depois dessa aula, Jó nos presenteia com os seguintes dizeres. Capítulo 42, a partir do versículo 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar teus planos. Perguntaste: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Sou eu. Falei de coisas que não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Dissestes: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu te vi com os meus próprios olhos. Retiro tudo o que disse e me assento arrependido no pó e nas cinzas. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso peguem 7 novilhos, 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele a mesa em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. Cada um trouxe um presente de prata, em hebraico, uma quesita e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó
na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira, ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia, a terceira de Querem-Apuque. Em toda a terra não haviam mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Olha que maravilha. Olha só que coisa interessantíssima. Tem muita gente que se alegra e fica sonhando com o final do capítulo, com o fato de Jó retribuir ou de ter e receber o dobro do que tinha. Muitas vezes mais, é aquele texto que o pessoal ligado à teologia da prosperidade ama. A bênção do Senhor chegou para Jó. Mas vocês perceberam quando isso acontece? Depois do que isso acontece. Nós temos aqui uma declaração incrível da parte de Jó a respeito dele mesmo. Deus não responde o que Jó perguntou. Deus não responde o porquê, e aqui é uma particularidade muito interessante do ser humano. Todos nós aqui. Às vezes a gente perde muito tempo querendo entender porquês. Isso é importante numa fase da vida. Isso é importante na educação. Isso é importante no amadurecimento. Mas nem sempre teremos todas as respostas porque a gente quer saber. Aliás, uma criança, eu vou usar a expressão raiz, porque hoje em dia as coisas mudaram. Mas antigamente, antes das crianças aprenderem a usar ChatGPT e Google, as crianças perguntavam as coisas para os adultos, para os pais. E tem uma fase na vida da criança que todo pai, toda mãe passa, e eu tenho certeza que os corações se enchem de alegria. É a fase dos porquês. Quem é pai e mãe aqui consegue lembrar desses momentos em que não importa o que você responda, a criança sempre pergunta por quê? Por que isso? Aí você responde, mas por quê? Por quê? Por quê? Isso vai até que você, de maneira muito educada, calma e serena, mande a criança dormir, comer, tomar banho, fazer qualquer coisa para ela desaparecer. Na minha época tinha até um programa muito famoso que tinha um quadro, porque sim não é a resposta. E nós queríamos, e tem tudo aquilo, e nem sempre a gente tem alguém para explicar. E nem tudo na nossa vida a gente descobre de fato. Quando Deus começa a responder a Jó, ele está preocupado com outras coisas. Deus está dizendo aqui para Jó que existem coisas que não estão só diante dele, que existem muitas outras coisas. E quem é que somos nós? Mais ou menos assim, tem coisas que você ainda não entende. E é claro que nesse período em que eu adoeci exatamente no meio de 2 conferências. Eu preguei no aniversário da igreja do Parque Poti, no sábado. Convites que já haviam sido feitos, estava tudo certo, já planejado. Já tinha conversado e dito, foi algo ali no início do ano. E aí você começa, mas Senhor, eu estou aqui cumprindo a tua missão. E foi engraçado porque, agora eu posso dizer que foi engraçado, porque na hora não é. Eu tinha o compromisso de pregar no aniversário de 51 anos da PIB de Picos. Uma igreja que eu ainda não havia ido nenhuma vez. E eu adoeci no meio da semana, e eu era o preletor, 4 mensagens, tudo certo com a igreja. E eu não conseguia, até por já ter pastoreado no interior e por viver as dinâmicas de aniversário aqui da igreja, eu sabia que se eu cancelasse o compromisso, eu geraria um problema enorme ali para a igreja e para o pastor daquela cidade. Porque você conseguir um outro preletor, isso não tem nada a ver
com o fato de eu achar que sou mais importante que os outros. Não é isso. Mas é o tempo de se fazer um convite, de se conseguir um pastor com agenda para aquele final de semana, 4 pregações temáticas em Apocalipse. Não é o tipo de mensagem que você chega e diz, tá aqui. Precisa preparar. E aqueles aqui que são líderes e que sabem como é um aniversário de igreja, sabem que se faltando 3 dias o preletor diz que não vem, o povo endoida. Não é simples. E eu falei que eu só não iria se internado estivesse. E todo mundo que me visitou antes de ir disse, o senhor não deve ir. Eu falei, eu vou por causa disso. Mas você fica lá no fundo dizendo, poxa, eu estou indo fazer a obra do Senhor, quem sabe Deus não vai usar isso como testemunho, né? Senhor, abençoa aí, que minha perna melhore no caminho, que dê tudo certo, que eu testemunhe lá na frente do teu cuidado. Eu cansei de pregar aqui no púlpito coisas do tipo, cuide das coisas do Senhor, que Ele cuida das suas coisas. Então eu fiquei ali, Deus vai mostrar na minha vida, vai dar certo. E a perna não parava de inchar. E a perna inchando. E o Senhor, tá bom, Senhor, já entendi, é o Senhor que está no controle, ajuda aí. E na viagem para Picos, a minha perna, que não é pequena, dobrou de tamanho. E eu senti a minha perna inchar pela calça aqui inchando. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Aí você já começa a pensar outras coisas. Eita, será que não era para eu ir? E assim a gente começa a fazer uns questionamentos. E de fato, aquilo que eu até cheguei a pedir ao Senhor, foi longe. Porque minha perna não melhorou, minha perna foi inchando. Ela foi inchando. Eu acho até que os irmãos de Picos ficaram com medo de eu morrer lá. Eles falaram, meu Deus, esse pastor veio aqui para morrer aqui. Porque todo mundo que olhava para minha perna ficava com aquele ar de, meu Deus. As pessoas perguntam, pastor, o senhor pregou de pé? Preguei os 3 dias de pé. Não me pergunte como, porque agora eu olhando também acho uma loucura. Mas aquilo que aconteceu nesses 3 dias foi algo que mexeu comigo também sobre a provisão de Deus, sobre o cuidado de Deus. E aqui a gente começa a entender, e na resposta que Deus dá para Jó, e depois como Jó entende isso, quando Jó ouve de Deus, Jó tem um comportamento, Senhor, me perdoa. Quem sou eu para te questionar? Jó tem um comportamento muito parecido com o comportamento de Davi no Salmo 51. Abra sua Bíblia aí no Salmo 51. Salmo 51, a partir do versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci. Sim, desde que minha mãe me concebeu. É claro que Jó não havia pecado contra o Senhor. Davi aqui está constrangido e profundamente arrependido do seu pecado. Mas o que é que parece aqui? Os dois diante do Senhor entendem que não são nada. Eles entendem que, na verdade, são e estão vivos pela graça e misericórdia de Deus. Jó se vê como alguém dependente do Senhor. E como dependente do Senhor é alguém que não entende todas as coisas. E Davi se sente constrangido e arrependido, quebrantado. E é aqui que eu começo a cruzar os paralelos para falar que o Senhor nunca nos prometeu não passarmos por lutas e dificuldades.
Mas o que Jó descobriu naquele momento, o que Davi entendeu neste salmo, é que mesmo diante das lutas, dificuldades, inclusive causadas pelos nossos erros, Deus está presente. Deus está conosco. Diante da resposta do Senhor, o que Jó percebeu é que Deus estava com ele. E de maneira geral, a nossa cabeça não está preparada para isso, porque a gente fica pensando na lógica retributiva, ou seja, se eu estou bem é porque está tudo certo, se eu estou mal é porque está errado. E não é assim que a vida funciona. O fato de adoecermos não nos torna menos crentes do que outros, e não significa que é pecado. O fato de eu também estar vivendo o ápice da minha vida não significa que eu sou um santo diante do Senhor, que estou sendo abençoado. Não, nós vivemos um mundo corrompido, um mundo de natureza corrompida, onde as coisas acontecem para o bem e para o mal. E a grande diferença é que com os seus filhos, Deus está presente em todos os momentos. O que Deus começou a trabalhar no meu coração é de que Deus não cuida da gente só nos dando coisas positivas e ouvindo as nossas orações. Deus cuida de nós e nos trata nos processos. E poucas coisas mexem tanto com o ser humano quanto uma fase em que nós temos algum tipo de dependência. Poucos lugares no mundo fazem você passar tanta vergonha quanto um hospital. O hospital é um lugar onde se você é tímido, se você sente vergonha, teu coração tem que estar bom, senão você infarta. Porque, gente, é muita coisa. É muita situação humilhante no hospital. Você se vê ali mesmo completamente dependente, sem autonomia. Parece que você volta para a escola no jardim de infância, né? Onde você não manda em absolutamente nada. Eu até brincava com alguns enfermeiros, você veio me libertar? Porque eu ficava preso nos fios e numa máquina lá. Eu falei assim, você me dá 5 minutos de dignidade? A gente perde de uma hora para outra. Como a gente é frágil. Eu já tentei entender muitas vezes por que eu adoeci. Já tentei entender como é que esse negócio aconteceu. Não tenho certeza ainda de como aconteceu. Esse negócio de bactéria irrita, né? A gente não vê. E de repente você está lá tomando antibiótico. Gente, eu não lembro de uma fase na minha vida que eu tomei tanta injeção. Foi injeção demais. E aí a gente começa a entender que mesmo nessas fases, Deus cuida da gente de outras maneiras. Como foi em Picos, como foi aqui. E aí eu passei a entender de uma maneira melhor aquele versículo que a gente acha lindo também e que Paulo com certeza não gostou de primeira, e eu brinquei com alguns que me visitaram. Eu falei, eu pedindo as coisas para Deus e Deus disse não para Paulo, porque é que ele diria sim para mim, né? Se Paulo pediu, Senhor, me livra disso, e Deus disse, não, a minha graça te basta. Porque é que se Paulo ouviu não, imagina eu. Claro que Deus faz o que quer. Mas como Deus cuida da gente através dos outros. Através da disponibilidade. Através do carinho. Através de uma palavra. Através de uma presença. Através de um aviso. Através de ações que talvez você pense, eu jamais ia dar conta de fazer um negócio desse. Algumas pessoas bem-aventuradas que tiveram a sorte de ver a minha perna sem o curativo, sabem um pouco do que eu estou falando. O Darlan é um que até hoje agora, 4 da tarde, todo mundo preocupado com a final da Copa, o Darlan estava lá fazendo meu curativo. Darlan estava lá mexendo naquilo que eu jamais teria aptidão e coragem. Eu brinco dizendo que eu já vi gente azarada, mas o pastor Laqueden se superou. Ele foi me visitar no primeiro dia. E ele foi me visitar antes da enfermeira e fazer o curativo.
Meu primeiro dia de internação, minha perna estava linda, sem o curativo. Lá Keden abriu a porta. Quando ele abriu, olhou para minha perna, ele já fez assim. Senta, senta que é melhor. Já deu uma fraquejada ali. Eu falei, o homem tá fraco aqui para ver fermento. Tava feio. Tava feio. Eu brinco agora porque agora já tá mais humana. Tava feia. E ele ficou lá, conversou. O Bernardo entrou na hora que olhou minha perna, já abraçou a Tainá. Já não quis mais olhar para mim, ficou com medo. Eu falei, calma, é só a perna. E vendo ali as pessoas e como Deus supriu, como Deus cuidou, seja lá em Picos, através dos irmãos. Cheguei lá, logo de cara eu fiquei hospedado na casa de um médico. Eles não sabiam que eu estava indo doente, e Deus providenciou tudo. Tive mais acesso com o médico lá em Picos do que se eu tivesse aqui em Timon. Tinha um cirurgião vascular na igreja. Vocês acreditam num negócio desse? Quantas igrejas vocês vão que tem um cirurgião vascular que está lá e não está num plantão? Ele teve lá, ele me consultou, de repente ele apareceu com medicamento que eu nem sei para que era, ele toma. E eu tomei. Depois ele veio, isso aqui também, toma isso aqui, eu tomei. Senhor, está nas tuas mãos. E na internação os médicos, puxa, que bom que você tomou esses remédios. Eu falei, é Deus. Deus não me curou, mas cuidou de mim. E todos esses dias que eu passei no hospital, Deus foi mostrando o seu cuidado, cumprindo ali a perna, se regenerando. E Deus tratando de maneira única o cuidado. É assim que Ele faz. Às vezes a gente quer que processos sejam muito rápidos. E a gente não tem dimensão de como Deus trata os nossos corações nos processos. Onde a gente entende que, de fato, não tem governo, não tem controle, a gente é dependente. Nesse período todo, eu super constrangido, eu ia sozinho, e todo mundo, cadê os acompanhantes? Tem que ter acompanhante. Eu falei, não, eu dou conta. E eu não ia internar sem um acompanhante, a Nívia estava trabalhando. Nívia, nesse período, ia dormir no hospital, saía cedo para o trabalho, voltava para casa para arrumar alguma coisa e ia dormir comigo no hospital. Foram 10 dias. E eu achando que eu, bonzão, ia me internar sozinho. Não ia. Tive que ligar. Falei, Darlan, você está aqui perto? Você sabe que o Darlan, não importa onde ele está, ele disse que está perto. O Darlan chegou lá, pegou meus documentos. Eu estava na bendita sala de observação, que eu não saía de lá se não tivesse alguém. E aí o Darlan chegou cantando, já deu paz pro Senhor para todo mundo, não sabia quem era crente, quem não era. Que jeitão do Darlan. E aí eu fui internado até que a Nívia chegasse. Às vezes a gente acha que pode as coisas. Às vezes a gente acha que tem um controle sobre as coisas e não tem. E não tem. Essa foi uma das lições que eu consegui entender e aprender nesse período. E o que Jó aprende de mais extraordinário é exatamente isso. Senhor, me desculpa, quem sou eu para entender os teus planos? O Senhor está comigo, é isso que importa. E aí a gente entra um pouquinho no argumento de Satanás. Porque o argumento de Satanás, no começo do livro, é exatamente o contrário do que acontece no final. O diabo fala para Deus o seguinte, ele tem tudo. Se ele não tivesse nada, ele não te serviria. E Jó descobre que a coisa mais importante que existe é a presença de Deus. É a presença do Senhor no meio das nossas lutas. É por isso que o salmista vai escrever o Salmo 23, que a gente acha tão lindo. E a gente fala com todo entusiasmo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a gente fala isso entendendo que vamos ter tudo. Mas a aplicação é um pouco diferente, não vai faltar nada mesmo não, não vai faltar raiva, não vai faltar doença, não vai faltar problema, não vai faltar gente chata, não vai faltar briga, não vai faltar desemprego, não vai faltar não vai faltar dinheiro, vai faltar um monte de coisa. Mas o que é importante? O que é que ele fala? Mas tu estás
comigo. Você já analisou o Salmo 23 inteiro? O Salmo 23, ele fala, ainda que eu ande por onde? Pelo vale, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. Davi também entendeu isso. A coisa mais importante é a presença de Deus no meio das nossas tribulações. Mais importante do que os nossos projetos. Mais importante do que os nossos planos. Mais importante do que os nossos bens. Esse período eu tenho sido muito impactado pelo que aconteceu na Venezuela e ninguém nem fala mais. Esse negócio de algoritmo é complicado porque eu comecei a ver, eu me sensibilizei e aí só aparecem essas coisas para mim e eu não consigo ficar sem ver. Então eu tô vendo. E gente, em 35 segundos, em 40 segundos, a Terra tremeu. 10 segundos depois, a Terra tremeu por mais 35 segundos. Milhares de pessoas morreram. A vida e os projetos de milhares de pessoas simplesmente desabaram sobre elas. Trabalho de vida inteira. E sabe o que é mais triste? Porque o clamor daquelas pessoas não era porque simplesmente os prédios desabaram. É porque a coisa mais importante estava lá dentro, eram pessoas. Eram famílias. E hoje eu li uma matéria de um senhor que perdeu absolutamente todo mundo. E ele morreu essa semana. O texto não diz por que foi, como foi que ele morreu, mas ele tinha falecido. Os processos a gente aprende que o que Deus nos deu são pessoas, são relacionamentos. E são através desses relacionamentos que nós somos tratados. Jó entende que a presença de Deus é a coisa mais importante. Eu vou encerrar falando isso. Jó entende que a presença de Deus é mais importante antes de Deus restituir todas as coisas. Presta atenção nisso. Nós lemos o capítulo que deixa bem claro que Deus só devolveu as coisas para Jó depois que Jó fez o quê? Vá no texto, volte. Vamos encerrar no capítulo 42. Capítulo 42. Versículo 10. Dá uma olhada aí. Jó 42, versículo 10. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Quando foi que Jó devolveu que Deus devolveu as coisas para Jó? Quando Jó obedeceu e orou para os seus amigos. Amigos que estavam acabando com a vida dele. Amigos que estavam, no perdão da palavra, sendo amigos da onça. Amigos que ele estava brigando, porque os amigos diziam, você é culpado. E já dizia, eu não sou. E em certos momentos, Jó estava irritado com aqueles amigos. E Deus chega lá e coloca tudo no lugar. Fala para os amigos, vocês estão errados mesmo. Cuidado. Às vezes a gente tem plena convicção de que nós aqui estamos certos. Que o outro é culpado mesmo. E Deus chega ali e diz, vocês erraram.
E é o seguinte, para vocês só vão ser perdoados quando o Jó, esse aí que vocês estão condenando, orar por vocês. E o que é que Jó faz? Jó ora pelos amigos. E aí o texto diz: e quando Jó orou, Deus devolveu a riqueza para Jó. E você percebeu como é que Deus abençoou Jó? Dá uma olhada no versículo seguinte. No versículo 11. Porque no versículo 10 ele diz que o Senhor tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Como é que isso aconteceu? Abriu do céu uma pilha de ouro, caiu no quintal de Jó. Jó achou petróleo e ficou rico de novo. Não foi assim. Como é que Deus abençoou a vida de Jó? Versículo 11. Todos os seus irmãos, suas irmãs, seus amigos de outros tempos vieram, festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. Cada um lhe trouxe um presente. Deus devolve a riqueza para Jó através de pessoas. De pessoas que não abrem mão de sua vida e dão tudo o que tem para Jó, mas que abençoam a vida de Jó com um presente. Deus escolheu tratar os nossos corações e as nossas vidas através de relacionamentos. Através de presença, de contato. Relacionamentos que às vezes se desentendem, como foi Jó e os seus amigos, mas que ao final se abençoam mutuamente. A graça, a misericórdia, a sabedoria de Deus desenvolveu um sistema chamado igreja, onde Ele trata as nossas vidas através de pessoas. Onde nós, por vezes, somos abençoados, por vezes abençoamos. O Wildo me mandou uma mensagem, quarta-feira os homens foram para lá. Eu tentei colocar a foto de todo mundo que me visitou aí nos status. Vamos colocar aqui. Foi mais ou menos, a ideia foi essa. E aí o Wildo me mandou uma mensagem, a gente combinou na segunda, na terça-feira ele me mandou uma mensagem. Pastor, aí o senhor prepara uma mensagem para os homens e tal? Eu falei, não, senhor. Dessa vez eu sou o enfermo, é eu que quero receber uma palavra. Então dessa vez é vocês que trazem a palavra. E todo mundo que foi me visitar, alguns até, pastor, não sei que versículo eu leio para um pastor. Eu falei, um versículo da Bíblia, fique à vontade, deixa o Senhor te usar. E todo mundo que foi lá, lê um texto, fez uma oração, eu recebo a oração. É isso. Às vezes a gente se acostuma só a ir lá e falar e orar. E como é bom ouvir, receber um versículo, receber uma oração, receber uma palavra, receber um abraço. É assim que funciona. E como Deus foi suprindo tudo, tudo, até as coisas mais simples. Até os negócios para os curativos, de repente chegava o Darlan lá com a sacola. Eu falei, que é isso, Darlan? Não, aqui é serviço completo. Luva, tudo, tudo, tudo. E é muita coisa. Os irmãos que já ficaram doentes, que têm aí que fazer curativo, sabem o tamanho da demanda. Até isso Deus supre. De repente chegava o pessoal lá em Pix com a sacola de remédio, eu não sabia de onde vinha, eu sabia que eu tinha que tomar. Não, pastor, isso aqui leva. Aqui, o senhor vai tomar isso aqui? Deus age, Deus cuida. E como é que ao final dessa experiência, mesmo não tendo minha perna milagrosamente curada, eu posso entender que Deus não cuidou de mim. Deus cuidou. Deus cuidou. E cada um aqui, mesmo diante das lutas mais intensas, Deus tem cuidado. Deus tem estado presente.
O que precisamos é conseguir ver, sentir a presença de Deus no meio das nossas dificuldades. Ao invés de se preocupar e ficar aí procurando por quê, comece a procurar a presença de Deus ao seu lado. É muito mais útil. É muito mais gostoso sentir a presença de Deus do que receber uma resposta que talvez você nem queira ouvir. Porque diferente de Jó, que não fez absolutamente nada errado, todos nós temos os nossos pecados. E o que eu mais ouvi nesse período foi bronca. Pastor, os irmãos que falavam, chegava lá no hospital, era, o senhor sabe, né? Eu falei, eu sei. Tem que mudar os hábitos, né? Eu sei. O senhor sabe que o negócio aqui tá ficando feio. Pois é. Faz 30 dias que eu não tomo refrigerante. Chega de pensar nisso, daquela. Oh, Deus, me ajuda, Senhor. Na hora de sair, a médica, você sabe que vai precisar procurar uma academia, né? E eu falei assim, eu sei. Como é que eu vou dizer que eu não tenho culpa no processo que eu passei? Chega lá, o médico fala, sistema circulatório. Você sabe que esse peso... Eu falei, eu sei. A gente sabe, eu não sou inocente, nem fui acometido de algo por ser perfeito, muito pelo contrário, eu tenho responsabilidade no que fiz e no que faço a mim mesmo. E aí é que a misericórdia de Deus fica melhor ainda, independente disso, Ele está conosco. E aí agora a minha oração é, Senhor, o Senhor está comigo, me dá força, me dá disposição, porque mudar hábito é um negócio difícil. Estou resistindo. Um mês aí, um mês sem refrigerante, um mês sem pizza, Getúlio. Faz ideia do que é isso? Outro dia eu fiquei com tanta dó do Eric e da Suelen, porque também os coitados entraram um mês sem nada. Eu falei assim, ó, eu vou comprar para vocês, mas vão para a sala, eu fico aqui. Aí passaram pelo quintal para eu não ver. Só ouvia lá o comentário, tá boa. Eu falei, ô Deus, ô Jesus. Aí os homens foram lá e falaram assim, olha, lanche saudável, sem refrigerante. Para graça de Deus, a médica disse que eu posso tomar cajuína. É a única coisa que me sobrou. Mas o Senhor está conosco. E eu quero convidar o Ministério de Louvor a subir aqui à frente. Eu quero mais uma vez lembrar a você que nem sempre o Senhor responde as coisas de maneira como nós queremos. Mas o Senhor sempre está conosco. Eu não sei se você está vivenciando um momento de crise. E eu te aconselho a se estar, começar a procurar o Senhor no meio dessa crise. E no meio da crise, Deus fala aos nossos corações e Deus mostra. Então, no meio das crises, das lutas, dos dilemas, não faça aquilo que você quer fazer. Faça aquilo que o Senhor está pedindo para você fazer. Eu tenho quase certeza que a última coisa que Jó queria fazer ali naquele momento, depois de entender que não era ninguém, depois de entender que ia vivenciar aquele sofrimento todo, eu tenho certeza que a última coisa que Jó queria fazer era orar pelos amigos que o haviam entristecido. Mas Deus mandou ele orar pelos aqueles amigos. Amigos que estavam falando mal dele há 2 capítulos atrás. E Jó foi lá, orou pelos amigos. E no meio da obediência de Jó, Deus o abençoou. Queridos, às vezes o que falta para nós, às vezes o que está faltando para determinados momentos acabarem, é a obediência. É só obedecer. Feche os seus olhos. Fale com o Senhor agora.
Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas eu dessa vez convido você apenas a perguntar ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deixa Deus te responder. Pai, eu te louvo por este momento. Eu te louvo pelo privilégio de voltar a esse púlpito. Eu te louvo pela oportunidade de testemunhar aos meus irmãos e irmãs aquilo que o Senhor fez e tem feito na minha vida nesse período de doença. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que o Senhor levantou nesse período para me abençoar. Abençoar com uma mensagem, abençoar com um áudio, abençoar com uma oração, abençoar com o cuidado, abençoar com a presença, abençoar com o carinho. Pai, eu te louvo porque o Senhor foi extremamente bondoso comigo nesse período. Eu te louvo porque sei que o Senhor não tem cuidado só de mim, o Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem cuidado de cada um que aqui está. Então, nesse instante, Pai, fala ao coração de cada um aquilo que precisa ser feito. Que seja do quebrantamento dado a Davi até a convicção que Jó menciona e mostra, que todos nós tenhamos a condição de falar que agora nós te conhecemos, por andar contigo, pela tua presença. Pai, mantenha a tua presença ao nosso lado. Nada é mais importante que a tua presença. Que cada um aqui sinta e entenda a tua presença. E que todos aqueles que estão ouvindo agora o que o Senhor está falando, que eles tenham a disposição de obedecer. Assim nós oramos e agradecemos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém.